Aqui, gente, tem mais assunto pela frente, 1h44. Quero saber o que você está achando do programa, se o programa Vida Melhor tem agregado valor à sua vida. Me segue lá no Instagram e compartilha comigo a sua opinião, compartilha um pouquinho comigo do que você tem aprendido aqui no programa. É Cláudia Tenório Oficial, tá bom? Vai ser muito bom ter você pertinho de mim. Eu sempre falo que juntos somos melhores e de verdade, somos mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de contribuir, né? Atualmente estou fazendo live toda terça e quinta sobre comunicação. Toda quarta-feira eu falo Papo Saúde, recebo sempre um médico para a gente aprender ainda mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Então, assim, o importante para mim é receber esse amor de Deus gigante, expandir esse amor em forma do que eu tenho aqui, que é comunicação, né? Então, eu vou espalhando aí para tentar te ajudar. E tem muita gente que trabalha da mesma forma. Eu vou, inclusive, receber um querido que está ajudando muita gente a se reinventar. Muita gente tem aprendido com ele a sair da crise, e inclusive da crise pessoal, porque às vezes não é crise financeira, não. Às vezes bateu um baixo astral que você não consegue mais ver saída, luz no fim do túnel, não falta grana, tem uma outra fonte de renda talvez em casa, mas você fala assim, mas eu já não acredito mais em mim. Ele tem dado uma sacudida boa na turma, viu? Ele é escritor, especialista no futuro do trabalho, especializado em transformação e resolução de problemas. Fernando Barra. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tudo bom? Tudo bem. Vou te pedir para sentar aí. Obrigado. Aí eu fico aqui nessa poltroninha deliciosa e a gente conversa. Já até pedi para a turma mandar perguntas, contar a história. Daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar quem está em casa. Mas o fato é que tem muita gente em casa e, infelizmente, desempregado. Sim, a gente está vivendo um momento de transformação muito grande. E isso impacta, como você disse aqui na abertura, o nosso lado financeiro e o nosso lado emocional. Porque ninguém espera uma mudança tão grande da noite para o dia. O nosso cérebro ele é muito preparado e programado para garantir a nossa sobrevivência ainda. Então, tudo que faz a gente consumir o mínimo de energia possível, né, e não gastar essa energia, o cérebro vai fazer para garantir a nossa sobrevivência. Por isso que é tão fácil comer um chocolate, que dá muita energia, e é tão difícil numa academia que a gente acaba gastando essa energia. E mudar, se adaptar a uma grande mudança, gasta muita energia. É nessa hora que geralmente a gente trava e não sabe o que fazer. Principalmente para quem já estava no mercado de trabalho, para quem já tem mais aí de 25, 30 anos e que foi criado num roteiro e num script que a gente aprendeu dos nossos pais e que eram o que mais funcionava, onde a gente brincava, estudava, escolhia uma profissão e depois era só trabalhar. Trabalhava naquela mesma profissão durante 20, 30 anos, se aposentava e estava tudo bem. Isso agora não está acontecendo mais. Bom, por um lado eu posso falar uma pena, porque era confortável, né? Era, pelo menos, gerava menos ansiedade, né? Era uma vida mais... É mais programado, né? Fica mais fácil viver. Porque agora a gente realmente tem que dançar conforme a música e muitas vezes parece que a gente anda numa corda bamba, né? Sim, agora tem uma habilidade comportamental, independente da área que você for trabalhar, independente da sua profissão, que faz muita diferença, chama adaptabilidade. Uma palavrinha simples que parece ser muito fácil, mas colocar em prática é muito difícil. E já o próprio Charles Darwin já tinha dito, não é nem o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive nesse momento. É quem consegue se adaptar rápido a essa mudança. Entender que as coisas estão mudando e querer essa mudança, estar aberto para ela e procurar novos caminhos, ser curioso para entender qual é esse caminho e começar a praticar ele. Perfeito. Bom, quando a gente tem um suporte, até falei ainda há pouco, tem gente que tem uma renda extra, né? Alguém na família que sustenta a casa, fica mais confortável, mas muitas vezes tá numa única mão. E aí, esse cara que era o esteio da família perdeu o emprego. E aí, hein? Como é que arranja essa habilidade diante de uma crise como essa? E a gente sabe que a adaptação leva um tempo também, né? Exato. Acho que a primeira coisa importante a pensar é que emprego e trabalho são coisas diferentes. A gente confunde demais essa palavra, usa ela como se fosse a mesma coisa. Eu vou no meu trabalho, eu vou no meu emprego, eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu trabalho. E, na verdade, são coisas diferentes. Trabalho, o ser humano sempre trabalhou. Desde quando ele começou lá atrás, caçando um animal e colhendo um fruto, ele já trabalhava. Emprego, na verdade, veio só no século XVIII, quando a gente deixou de ser aquele agricultor, que a gente já tinha aquele trabalho de plantar e colher, e foi trabalhar dentro de uma fábrica operando uma máquina. Aí a gente começou a ser um empregado
de um empregador, que era o dono daquela fábrica, e aí começou a trocar horas do nosso dia por um salário. A grande mudança que está acontecendo agora, nesse momento do trabalho, é exatamente essa mudança de forma de trabalho. A forma de trabalho e emprego está cada vez mais diminuindo e outras formas estão surgindo. Então, quem sofreu esse problema, está desempregado e está em casa agora, que é um momento extremamente difícil, e eu compartilho isso e compactuo com ele, a primeira coisa que eu acho que essa pessoa pode pensar para começar a encontrar novas oportunidades é que ele pode trabalhar de outras formas. Se surgiu uma oportunidade, uma vaga de ele trabalhar como empregado, ótimo, aproveita essa vaga e trabalha nela. Mas se não surgir, começa a abrir os olhos para outras formas. A gente acabou de ver aqui com a Ana um exemplo muito prático de alguém que criou um Instagram, desenvolveu um artesanato e pode vender esse artesanato através das redes sociais ou ensinar outras pessoas a fazer esse artesanato em casa. Qual é a habilidade que você tem, que você pode colocar à disposição do mundo para começar a exercer esse trabalho num novo formato, que não é mais como emprego, e daí tirar o seu sustento? Bom, daqui a pouquinho eu queria que você nos ajudasse a pesquisar habilidades. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei bem, eu sei fazer algumas coisas, mas eu não sei se isso é uma habilidade, não sei se isso daria certo. Você nos ajuda? Com certeza. Então eu volto já em 2 minutos. Tá joia. Será que você tem uma habilidade? Será que você conhece seus dons, seus talentos? Será que está claro para você que existe algo além do que você já fazia durante anos na sua vida? Não desanime, não desista antes de ouvir Fernando Barra te ajudar, tá bom? Vamos voltar aqui com o Fernando Barra. Fernando, a dificuldade da turma em achar uma habilidade não parece pequena. Tem gente que fala, eu tento, mas não sei, o que eu vou fazer? Acho que eu não sei fazer nada que seja interessante para alguém. É uma questão de autoconhecimento. E tem uma regrinha que me ajudou bastante, pode ajudar você que está aí em casa. Primeira coisa que você tem que pensar, já que a gente falou aqui que trabalho e emprego são coisas diferentes, como você vai definir o seu trabalho? Trabalhar nada mais é do que ajudar uma pessoa a resolver um problema. Então, como é que eu ajudo essa pessoa a resolver um problema? Realizando tarefas, ou seja, utilizando as minhas habilidades. A primeira coisa, se você quer encontrar uma nova forma de trabalho, comece a pensar nas habilidades que você sabe fazer, aquilo que você já praticou em outro trabalho, ou que você aprendeu através de um curso, numa faculdade, coisas que outras pessoas falam, puxa, você é bom fazendo isso. E pensem como essas habilidades podem ajudar um determinado grupo de pessoas a resolver um problema. Essas pessoas podem ser seus futuros clientes, podem ser o seu futuro chefe, um colega de trabalho, um grupo de empresa que você quer trabalhar. Quando você tem essa clareza de como aquilo que você sabe fazer, ou algumas das coisas que você sabe fazer, resolvem um problema para um grupo de pessoas, você já sabe trabalhar. E aí o formato pode ser diverso. Você pode voltar a trabalhar como empregado, pode ser autônomo, pode criar um produto ou um serviço em cima disso, pode até abrir uma empresa ou trabalhar dentro de casa. Então, primeira coisa, lista, e aí é um exercício de autoconhecimento mesmo. Pega um papel e caneta, pensa no que você já fez no trabalho anterior. Se você está trabalhando hoje, no final do dia, lista as atividades que você fez e começa a perceber quais daquelas atividades você tem mais habilidade, mais facilidade para fazer e que resolvem o problema de alguém. Olha aí, gente, que maravilha. Pensar em você, né? Às vezes a gente pensa só no outro, nem se olha, nem lembra das nossas habilidades. Perfeito. E a gente tem dificuldade de pensar fora da caixinha, né? Tô aqui olhando os meninos aí, é só câmera. E se você não fosse câmera? Ah, não sei se eu sou câmera. Com certeza não, né? O Jande, por exemplo, você seria o quê, Jande? Cientista. Agora, se você deixasse de ser câmera, você tem muitas habilidades aí que eu sei. O que você acha que você poderia fazer? Ele tá sem microfone, mas a Lu tá chegando lá com o microfone dele. Mas eu ia traduzir para vocês. Ele falou que tem muitas coisas, mas... Mas se não fosse câmera, eu gosto de ajudar o meu irmão, que ele é palhaço, né? Olha! Você se veste de palhaço às vezes? Às vezes. Eu não sabia dessa habilidade, tá vendo só? E dá pra fazer uma empresa de animação de festas, uma coisa muito grande e maravilhosa. Eu gosto de trabalhar com crianças. Que show! Gosta de trabalhar com crianças. E assim, eu dei o exemplo do Jande, mas provavelmente todo mundo aqui tem uma habilidade e na hora H
às vezes essa habilidade foge porque a autoestima vai lá para baixo quando a gente perde o emprego, né? E aí a falta de autoconhecimento e entendimento de como eu posso utilizar essa habilidade para resolver um problema acaba sumindo. Vamos pegar o caso do Jean. Embora sejam duas coisas que parecem ser completamente diferentes, operador de câmera e palhaço, no fundo, tem habilidades dele que ele vai usar nas duas profissões, nos dois trabalhos. Porque um bom operador de câmera, ele tem um olhar diferente. Não é só ligar uma máquina e ficar virando de um lado para o outro. Ele descobre qual é o melhor ângulo, como é que ele pode encontrar a melhor imagem para quem está lá em casa assistindo. E um palhaço, no momento que ele está ali entretendo as crianças, ele tem um olhar diferente para saber se ele está passando alegria, para ele ter empatia e ter comunicação com aquela criança. Então, no fundo, quando você começa a fazer um trabalho para entender que tipo de habilidade você tem, você coloca essa habilidade para exercer em profissões completamente diferentes, que às vezes nem parece que é a mesma coisa, mas lá no fundo você consegue exercer e tirar o seu sustento daí. Olha que legal. Lu, cadê o microfone, Lu? Agora eu fiquei curiosa, quero ouvir o Wilson. O Wilson é câmera há muitos anos. Você já pensou, Wilson, se você, porventura, deixasse de ser câmera, o que você talvez fosse fazer? Olha, eu acho que eu nunca pensei dessa forma, mas eu também, antes de ser operador de câmera, eu era fotógrafo, né? E foi a fotografia que me levou para a área de comunicação. Eu fiz rádio e TV, né? Estudei rádio e TV, trabalho como cinegrafista. Mas uma outra coisa, assim, fora da área de comunicação... Você poderia ser um videomaker por conta própria, fazer sim, vídeos. Sim, com certeza. Né? Já que você tem toda essa habilidade. Fotografia. Exato. Fotografia já fiz também. Mas né? O que você seria se fosse totalmente diferente? Nossa, totalmente de habilidade diferente. Sua? Eu acho que trabalhar alguma coisa na área de aviação, porque eu gosto muito de viajar, essas coisas assim. Mas de habilidade que eu sei que você tem é cozinhar, né? Fazer doces. Ah lá, esse exatamente. Faz doces, tá vendo fazer só? Doces, verdade. Que de repente foge mais ou menos do negócio, porque no final tudo tem arte, né? Exato, perfeito. Que E joia. isso acaba complementando uma nova renda, trazendo uma nova profissão, porque antes, como a gente estava falando daquele modelo que a gente aprendeu de estudar, trabalhar, ele era um modelo mais seguro, uma pena ele não ter mais, mas ele inibia outras habilidades e fazia com que você ficasse o tempo todo exercendo a mesma profissão. Era até mal visto você trocar de profissão. Uma pessoa que pulava de profissão para profissão, quando ela chegava numa empresa, as pessoas falavam, essa pessoa não sabe muito bem o que quer fazer. Hoje em dia, com toda essa mudança, você ter habilidades diferentes, ter trabalhado em áreas diferentes, não é mais um ponto negativo. Pelo contrário, é um ponto positivo, porque você sabe se adaptar e você está exercendo essas habilidades em formatos e em tempos diferentes. Legal. Vamos fazer o seguinte, já tem mensagens, viu? Talvez a sua já tenha chegado. Se você ainda não mandou, 11 9 50 45 18 40, Fernando Barra responde daqui a 2 minutinhos. Vamos continuar o programa, tá show, não tá? Isso tudo é para te ajudar, né? O assunto que a gente está tendo hoje aqui com o Fernando Barra, já tive com o Fernando outras vezes e já parei para pensar na minha vida também. Pensei, se eu não fosse apresentadora? Eu seria professora, eu estou dando aulas atualmente pela internet, já é um plano B, já é uma outra situação, a gente tem que se reinventar sempre, tá? Sair aí da zona de conforto. Aqui com o Fernando Barra e com a sua participação, esse é o momento que eu mais gosto no programa, porque a turma em casa participa mesmo, sabe? E é bom poder ajudar, né, Fernando? Sem dúvida. Quando você, como a gente falou aqui, trabalhar é ajudar uma pessoa a resolver um problema. E quando você faz isso, de alguma forma você vai ter o retorno. Não necessariamente é um salário, mas de alguma forma eu acredito que Deus e o universo te ajuda a isso devolver para você. Você tem um Instagram que tem um nome bem interessante, né? Meu emprego sumiu. O seu emprego sumiu? Foi por isso que você montou esse Instagram? É bem curioso. Eu trabalho na área de tecnologia já há 25 anos. E eu sempre trabalhei em empresas apresentando novas tecnologias para que eles possam usar no dia a dia. Essa era a habilidade minha de comunicação, eu utilizava para isso e ainda utilizo. E toda vez que eu levei uma tecnologia muito recente, principalmente inteligência artificial, a máquina falar e responder, as pessoas falavam, isso é muito legal, mas o meu emprego vai sumir se eu comprar isso. E de tanto eu ouvir, essa palavra foi ficando na minha cabeça e eu olhei para o meu trabalho e eu percebi que eu ainda estava trabalhando, não tinha sido desempregado, não fui mandado embora, mas aquilo que a empresa me contratou para fazer já não acontecia mais. Por eu estar ali no dia a dia, me adaptando e buscando novas tecnologias, eu estava trabalhando já em outra área. Então, o meu emprego também sumiu e se eu não tivesse preparado e mudando, eu não ia conseguir sobreviver. E foi daí que surgiu esse interesse de falar do futuro do trabalho, de novas formas, para que as pessoas também não fiquem desesperadas quando o emprego delas sumirem.
Joia. Vamos lá, perguntas na tela. Vamos colocar a primeira pergunta na tela, é da Isabela. Ela é de São Paulo, tá aqui, Fernanda. E diz assim: tenho muito medo de falar com as pessoas. É uma trava que tenho, mas vendo bolo. Como posso melhorar minhas vendas? Vou fazer um jabá. Assista a minha live amanhã às 8 da noite. Se perder, vai perder. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Agora você dá seu recado. Eu vou até complementar, Cláudia, o que você falou. Quando você estiver pensando no novo trabalho, você tem que pensar em pelo menos 2 grupos de habilidades. Você vai ter aquela habilidade técnica, que é aquela habilidade que você utiliza, treinou, estudou, aprendeu para resolver o problema. No seu caso, é fazer o bolo. Mas você tem que ter algumas habilidades comportamentais. Então, comunicação é uma habilidade comportamental que, independente do trabalho que você for fazer, você precisa desenvolver. Talvez você não vá ser um grande comunicador, não vai estar aqui na TV como a Cláudia, mas pelo menos explicar o que você faz, o trabalho que você tem, o problema que você resolve é fundamental para você continuar trabalhando. Além da comunicação, a adaptabilidade, que a gente falou aqui, é muito importante, e a criatividade. Essas 3 habilidades, junto com uma vontade de sempre estar aprendendo algo novo, faz você evoluir. Então, continue estudando o seu lado cozinheira, com a forma como você faz o bolo, mas desenvolve essas 3 habilidades comportamentais para que você possa complementar isso e aí ter o seu trabalho pronto para ser entregue no mercado e receber por isso. Você pode ser a melhor confeiteira do planeta, o melhor médico do planeta, o melhor advogado, mas se você não souber se comunicar, ou seja, não souber vender o seu peixe, as pessoas não vão te conhecer. Então a gente precisa realmente trabalhar isso, tá bom? Tô te esperando amanhã, 8 da noite, pelo Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É da Luísa Santos, ela é de Santos. Eu tenho trabalhado em vários bicos, nada fixo, mas me dou super bem neles. Seria arriscado demais tentar abrir uma pequena lojinha com dinheiro do bico? Devo trocar um pelo outro? Olha, Luísa, eu gosto muito de um conceito que estão falando bastante no mercado agora, do montinho montão. Então, não vale a pena você pegar um montão de dinheiro e já abrir e empreender uma empresa. Mas se você já vem fazendo bico, como você falou, se você já vem fazendo um trabalho ali e está remunerando ele, separa uma parte para o seu dia a dia e uma outra parte para esse montinho. E cada vez que esse montinho for crescendo, você vai investindo e aumentando a sua forma de trabalho. De forma que esse montinho começa com 1, aí você investe ele e trabalha mais, depois ele vira 2, ele vira 3, até ele virar um montão. Então, eu não acho que você precisa dar um passo tão largo para criar uma grande empresa e começar a operar dessa forma. Mas sim, vale a pena você ter esse planejamento e se dali está vindo o retorno, você continuar investindo e semeando. É como se você estivesse plantando cada vez uma semente nova até você ter uma grande floresta. E ela está falando de abrir uma lojinha, pode começar uma lojinha pela rede social, que o investimento é bem menor. Né? Tem que tomar cuidado para a gente não colocar dinheiro numa coisa e depois não ter o retorno, né? E perder aquilo que você tinha. Fernando, foi muito bom conversar com você, eu amei. Volte mais vezes para a gente continuar aprendendo, tá bom? Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com você e com todo mundo que está em casa assistindo. Se vocês precisarem de mais dicas, é só seguir a gente lá no Instagram. Joia, meu emprego sumiu, não deixa o seu sumir não, arranja trabalho, o Fernando vai te dar todo o caminho. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Cláudia. Vamos lá, gente, show de papo, né? Tá vendo? Várias ideias, aí você já começa a ficar mais animado. E é isso que você não pode perder, o pique e a animação. Eu sei que às vezes foi o que eu falei, a autoestima baixa quando você perde um emprego, que você não consegue ter pique e animação, né? Eu conheço gente assim. E o mesmo acontece quando você não perde o emprego, mas está com a autoestima baixa. Você fala, ai, tá tudo triste, tá tudo desanimado. Você fica desanimada. E é por isso que eu toco tanto no ponto da